Boa noite, o Argumento está começando agora e hoje nós estamos diretamente do plenário do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que nós vamos conversar com o presidente em exercício, o conselheiro Cipriano Sabino. Conselheiro, muito obrigado por me receber aqui no plenário do Tribunal para essa conversa pública de assuntos de tamanha importância para o nosso Estado. Muito obrigado, boa noite. É um prazer sempre estar aqui com vocês e é uma oportunidade que a gente tem. Agradeço a você, o seu programa, toda a sua equipe e dar a oportunidade ao Tribunal de Contas de esclarecer e prestar contas de alguns trabalhos que o Tribunal vem realizando. Obrigado. Conselheiro, existem várias obras públicas paralisadas no país. De que forma os tribunais de contas podem agir, podem colaborar para resolver esse problema? Mauro, boa pergunta. O Tribunal de Contas do Estado, 2 anos atrás aproximadamente, ele fez um levantamento, não é novidade para o Estado do Pará e para os tribunais de contas, não é novidade. O Tribunal de Contas do Estado do Pará fez um levantamento das obras paralisadas, entregamos para o governador anterior e agora vamos entregar para o novo governador, porque às vezes passa de um governo para o outro. E no levantamento feito pelo tribunal, no Pará, nós tínhamos 610, mais ou menos, obras paralisadas. Por incrível que pareça, muita obra paralisada. Isso é uma fiscalização permanente, conselheiro? O tribunal está de olho nisso? Pois é, exatamente. Então nós fizemos uma auditoria, nós temos agora em andamento um levantamento no Estado dos imóveis do Estado. Isso eu vou chegar lá. Então, quantos imóveis o Estado tem? Aonde estão sendo utilizados, de que forma estão sendo subutilizados. Então, uma auditoria geral, e tudo que envolve recurso público do Estado, e aí o imóvel do Estado é um recurso, cabe ao tribunal fazer a auditoria, a fiscalização e até sugestão. Por exemplo, das obras paralisadas, mais de 600 obras paralisadas, como eu disse, e o prejuízo que envolve esses recursos de obras paralisadas gira em torno de R$ 1 bilhão aproximadamente. Obviamente, nenhum governador, quando tem, e a equipe do Estado não tem expertise ou condições de fazer esse levantamento, nós fizemos, colhemos as informações de todas as secretarias e órgãos do Estado e, obviamente, ficou assustado, como fica qualquer gestor nesse sentido. E algumas obras foram retomadas, e aí saiu, e agora entrou um novo governo, que nós vamos, então, atualizar esse relatório das obras paralisadas e informar. Mas o tribunal não fez isso agora, já vem fazendo. Como, por exemplo, iniciamos o estudo dos imóveis do Estado, o conselheiro Nelson e eu estamos juntos nessa auditoria de fiscalização, em 2017. E agora a gente verifica, em 2019, que a União e outros tribunais estão falando, neste momento, neste assunto, onde que o tribunal, o conselheiro Nelson, apresentou no plenário a possibilidade do tribunal fazer um levantamento com relação aos imóveis do Estado. E qual é a situação do Estado até o momento em nível de imóvel subutilizado, que requer a necessidade de aluguéis de novos imóveis? Quanto é gasto em aluguel? É esse estudo que nós estamos fazendo nesse momento. Nós já avançamos. Por exemplo, semana passada foi expedido um ofício para todos os 144 municípios para que os prefeitos informem ao tribunal quais são os imóveis do Estado que tem no município e como estão sendo utilizados, porque nós temos a informação do Estado, das secretarias, e vamos ter 2 municípios através dos órgãos oficiais. Aí nós vamos fazer um encontro de informações para ter uma informação e fornecer para o Estado, o governador, para as secretarias, qual é a real situação dos imóveis no Estado do Pará. Então são estudos importantes, auditorias. Muitas delas, doutor Mauro, são preventivas. Antes que o problema aconteça, nós já estamos antecipando, mostrando, olha, isso aqui é um dinheiro que está sendo gasto indevidamente ou incorreto, ou de forma que não está produzindo os efeitos que a gente espera. Então, acho que o tribunal tem caminhado bem nessa direção. Conselheiro, a Justiça, o Tribunal de Justiça já tem um Conselho Nacional, o Ministério Público tem um Conselho Nacional. Qual é a sua opinião sobre a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas? O Tribunal do Estado do Pará, ele foi o pioneiro, vamos dizer assim, na defesa da criação de um Conselho Nacional para acompanhar, fiscalizar, orientar a atuação dos tribunais de contas no Brasil.
como a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, a mesma coisa do Ministério Público. E nós estamos nessa questão. Só que depende de uma emenda constitucional, de uma aprovação de uma lei que requer um quórum qualificado, é toda uma situação que não é bem simples de conseguir aprovação no Congresso Nacional. Porque vira e mexe... Aí é que está a questão. Esse que eu queria pedindo permissão toda, venha, é complicado você conseguir aprovar, já não depende do tribunal. O Tribunal do Pará quer, todos os conselheiros assinaram um documento apoiando e solicitando, ou seja, dando todo o aval e apoio para a criação. Mas a partir desse momento, os tribunais do Brasil se reuniram pedindo isso, requerendo isso ao Congresso, dependemos da aprovação do Congresso Nacional. Como você vê, aqui e ali apresenta um tribunal de alguma região, um estado, com uma dificuldade, com um membro, com algum problema, com alguma situação. São crises de imagem. Agora, por exemplo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul foi acusado de pagar 1.400.000 em 2 meses para todos os conselheiros. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a maioria dos conselheiros permanecem afastados ou presos. Isso afeta a imagem de um modo geral? Com certeza, todos os tribunais, em todas as instituições, da Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, existe, obviamente, aqueles que buscam trabalhar corretamente, com excelência, se dedicando, que é a maioria. E em todas as áreas existe aqui e ali um profissional que, obviamente, foge a essa questão e começa a fazer situações em que vai denegrir a imagem, não só do tribunal, como de todo o serviço público, de todos os parlamentares, enfim, acaba sujando a imagem de pessoas corretas. E aqui no tribunal, graças a Deus, não existe nenhum conselheiro com nenhum tipo de problema ou de dúvida ou de responder alguma questão, que todos têm, graças a Deus, a reputação, tudo certinho, mas acaba atingindo a sociedade como um todo, observando essa questão e vendo... Tribunal de Contas, poxa, mas lá no tribunal, será se aquilo... essas questões que vêm. Então, o Conselho Nacional, ele pode, vamos dizer, ajudar a coibir essas questões e acompanhar, tipo assim, fazer um regramento para que todos os tribunais possam acompanhar e ser fiscalizados nesse sentido. Uma espécie de orientação, manual de conduta, enfim, essas coisas aí. Conselheiro, há emendas constitucionais querendo mudar a composição dos tribunais de contas, diminuindo a participação do Poder Legislativo nas indicações. O senhor é oriundo justamente do Poder Legislativo. Qual é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião não interfere. Eu acho que a pergunta seria ao Poder Legislativo, né? Se ele vai querer... Hoje eu não tenho como... mas o senhor é oriundo de lá, o senhor acha importante a participação na medida que hoje existe no Poder Legislativo? Quando o Constituinte criou essa forma de conselho, de colegiado, veja que ele tentou distribuir para que houvesse maior participação da sociedade como um todo no conselho. E houve uma intenção boa, positiva, na criação desta forma do colegiado. Agora, como toda e qualquer situação, no Brasil, no exterior, evolui-se, se vê que o modelo, de alguma maneira, está funcionando bem, melhora-se. Se não está funcionando bem, muda-se. Eu acho que isso é natural, o processo de modificação. A questão de dar uma vaga para o presidente da República, para o governador, para o Poder Legislativo, acho que isso não compete aos conselheiros, fica até ruim a gente opinar com relação a isso, porque cabe à Assembleia, o Congresso Nacional também tem a mesma critério, o Congresso Nacional, o Presidente da República, discutir e debater sobre essa questão. Os conselheiros estão no cargo, trabalhando efetivamente, não temos como interferir nessa questão, votar a favor, contra, opinar, não temos como... É estritamente competência do Poder Legislativo exercer essa questão. Uma dúvida permanente da opinião pública. A gente sempre ouve falar que os governos conseguem aprovação de suas contas nos tribunais de contas. O governador tal aprovou exatamente tudo. Aí vem a Lava Jato, encontra um bando de problema no governo federal, nos governos estaduais. O Tribunal de Contas não verificou as contas corretamente, deixou passar. A Polícia Federal é melhor para investigar. Não seria o caso de acabar com os tribunais de contas e entregar tudo para a Polícia Federal? Não, não se trata disso, absolutamente. É a questão da interpretação correta da legislação, da competência de cada um. A Polícia Federal tem sua competência.
Você tem a sua competência, os conselheiros têm a competência. Então é o seguinte, dá a impressão, foi aprovadas as contas, mas encontramos dificuldade exatamente na hora de gerir os recursos. O governador, quando submete ao plenário do Tribunal de Contas, quem aprova as contas do governador e do presidente da República é o Congresso Nacional. No caso dos estados, a Assembleia Legislativa. O tribunal faz um parecer técnico. Aí você vai ao ponto. Mas encontraram depois investigações, dificuldades. É aí que está a questão. O balanço geral do Estado são as contas do governo do Estado, do governador. É o balanço geral. Se o governador cumpriu a Constituição nos percentuais destinados à Constituição, pela Constituição, educação, 25%, 12%, 5%, ou seja, se ele cumpriu a lei de responsabilidade fiscal referente ao número de servidores que é permitido por lei, o balanço geral, macro... Então é a formalização dos gastos do governo que são aprovados pelo tribunal. Existe, exatamente. Não, aprovados não. As licitações governo, são verificadas? É isso que eu vou chegar lá. O governo, a única conta que o tribunal não aprova ou rejeita é as contas do governo, que é o balanço geral do Estado. Quem aprova ou rejeita é o Poder Legislativo. Isso é Brasília, o presidente, nos estados... Mas baseado numa orientação do Tribunal de Contas. Exatamente. O tribunal faz o levantamento técnico, o parecer técnico, encaminha para o Legislativo que lá vai aprovar ou rejeitar o balanço geral do Estado. Aí você perguntou, e as licitações? Aí que vai chegar. Quando o governador cumpriu a Constituição, que o tribunal disse no seu relatório que o governador cumpriu esse item, por isso merece aprovação. Ele diz que está 25% para a educação, por exemplo. E o governador cumpriu, então aprova. Ele cumpriu o que diz a Constituição. Está aprovado. Não pode dizer, você mandou 25%, a Constituição manda que é 25%, então está aprovado. Aí vai para a Secretaria de Educação 25% do orçamento do Estado. Vai lá para 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais para a Secretaria de Educação. Aí na Secretaria de Educação é que é feita as licitações quando couber, as contratações, e aí o Tribunal compra de material, não tem fiscalização sobre esse uso. Aí que o tribunal faz a fiscalização e que tem contas, por exemplo, da Secretaria de Educação aqui no tribunal para ser julgada, apresentando Mas o que ele pergunta índices é o seguinte, altos de rejeição, de milhões de reais. Conselheiro, uma caneta tem valor de mercado R$10. É. A Secretaria compra por R$100. Aí ela está irregular. Sim, mas quem descobre isso? O tribunal. E por que só agora na... Mas qual? Agora onde? Não, as contas do Sérgio Cabral foram aprovadas. As contas do Sérgio Cabral do governo. Sim. As contas das secretarias, onde vai ver a caneta, o lápis, não foram julgadas ainda. E está se apresentando os problemas que você está vendo a nível nacional. Aqui no Tribunal de Contas do Estado do Pará, como em outros tribunais, por exemplo, tem contas da Secretaria de Educação, da Saúde, que apresentam problemas. E os gestores vêm aqui à tribuna, apresentam as suas defesas, o que for esclarecido, ok. O que não for, vai para a condenação para o Ministério Público, para a dívida ativa do Estado, e as pessoas são responsabilizadas. O que você... São multadas. Multadas e devolve o dinheiro, não pode participar mais do serviço público, não pode participar do concurso público, uma série de... Não pode Essas ser multas candidato são pagas a nada, realmente? não são candidato a nada, não pode ser candidato. São pagas realmente, conselheiro? O Estado está cobrando. O Estado é quem cobra, não é o tribunal? Não, é o Estado. E vai para que conta essas multas? As multas é o fundo. As devoluções, que o dinheiro é do Estado, volta para o Estado. Para os lugares de onde saíram. Exatamente. E as multas vêm para um fundo do Tribunal de Contas. De reapareamento do tribunal. Exatamente. É esse fundo que é importante vai falar. Então existe uma interpretação, às vezes, que você quer misturar contas do governo e contas de gestão. As contas do governo é aquela que eu falei, o balanço geral do Estado, que é definido pela Constituição como deve ser feito. E o governador cumprindo isso, não há como inventar ou criar situações para rejeitar. Não está cumprido, está tudo certo. Os técnicos que fazem a fiscalização, Mauro, são técnicos servidores efetivos do tribunal concursados que dizem isso aqui está errado ou isto aqui está certo. E o tribunal analisando
cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, obedeceu os percentuais, tudo certo, aprova-se. Agora, as contas de gestão, às vezes, levam 3, 4 anos para ser submetida à apreciação. Às vezes a conta vem para o plenário, chega no plenário, detecta um problema e volta para fazer nova fiscalização e assim vai sucessivamente. Conselheiro, o senhor tem falado muito de Lei Candia, aliás, ela está na moda, todo mundo está falando. Qual é a proposta exata que seria melhor para o Pará? Cancelar a lei, tentar receber tudo que já passou, que é muito difícil de receber, porque é um valor muito grande e estava tudo correto, de acordo com a lei, existe uma lei em vigor, não é? Então não há dívida. Mas cancelar e daqui para frente a gente passar a receber, qual seria a melhor opção? A melhor opção para o estado do Pará é parar, cancela a lei e revoga pagar o estado que a União deve para o estado. Isso seria o sonho, a melhor opção. Sim, mas por que a União deve para o estado se está dentro da lei? Exatamente. O que é que acontece? O maior indicador, vamos dizer assim, a maior possibilidade de arrecadação do estado vem do CMS. E é uma questão estadual. Cada estado tem lá a sua tributação, os seus percentuais de cada produto. Bom. Aí vem uma lei federal, que é a Lei Candir, que é a autoria lá do Candir, em 96 diz, olha, aí que eu digo que há um desrespeito, uma violência ao Pacto Federativo. E vem uma lei federal e diz, olha, estado, nós vamos ajudar o Brasil na balança comercial e apresentou as argumentações fortes lá, mas eu vou te compensar por isto. Então, houve uma invasão de uma lei federal numa responsabilidade que é dos estados, que é a cobrança do CMS. Falando de uma forma bem para todo mundo tentar entender, porque às vezes a gente fala um termo e... Então é o seguinte, a competência do estado cobrar o ICMS, veio uma lei federal e fez um acordo, dizendo, olha, não pode mais cobrar, mas eu vou te compensar. Todo mundo apoiou e tudo mais, é para ajudar o Brasil. Tá. Acontece que essa compensação não foi feita de forma correta até hoje, de 96 até 2019. Cada tonelada, Mauro, querido amigo, que sai do Pará, hoje, agora, aumenta o prejuízo do Pará, porque não está cobrando o imposto devido. E aí vem uma violência ao Pacto Federativo, foi feito um acordo, aprovaram a lei, que ele interfere na legislação do Estado, que é do ICMS, que é a competência do Estado, definida pela Constituição. E aí, não, vamos fazer um pacto federativo em todas as questões, né? A União vai ficar com esse dinheiro, vai receber e depois compensa os estados. E não houve a compensação. Resumindo, a União fica em torno de 70% dos recursos do Brasil. Tá? Fica tudo no governo federal. E os estados e municípios é dividido um pequeno percentual de os 30% menos de 30%, aonde moram as pessoas no município. As pessoas moram no estado, no município. Bom, então, o novo governo tem falado mais Brasil e menos Brasília. Tomara. Então, essa questão, houve uma intervenção através dessa lei, e a Lei Candir tem trazido prejuízos grandes para os estados, e o estado mais prejudicado nessa história toda da federação de todos os estados do Brasil é o estado do Pará, que ainda tem muito a contribuir com a exploração do minério, de toda a questão. Conselheiro, o senhor chegou a falar que o tribunal pretende instalar uma creche no bairro do 40 Horas, que é uma forma de se aproximar mais com os anseios da sociedade, de atender mais essa questão social. Nós vamos a um breve intervalo e queria que na volta o senhor me explicasse como funcionaria esta creche, ok? Eu volto já.